Fala galera, tudo tranquilo, tudo certo? Vamos que vamos. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre agropecuária, mas agropecuária tendo como destaque os três principais países em economia na América Latina, as três principais potências emergentes na América Latina. Então a gente está falando de Brasil, de Argentina e de México, tá certo? Obviamente que essas realidades geográficas apresentam particularidades, né? A agropecuária na Argentina, no México e no Brasil apresentam as suas particularidades históricas, geográficas, né? Físico-naturais, até mesmo, né, econômicas, mas algumas semelhanças, né, algumas proximidades ou principalmente alguns pontos de reflexão podem ser trabalhados em conjunto, como por exemplo a modernização que esses países, né, passaram no seu setor primário nas últimas décadas, extremamente estimulados por um contexto internacional com grande, né, poderio das transnacionais que vão olhar sobretudo aquelas transnacionais ligadas, né, ao agronegócio, vão olhar para esses países com bastante, né, interesses pelo custo de produção mais baixo, pelas condições, né, vantajosas para a produção de determinado tipo de cultivo, tá certo? A mão de obra, né, mais barata. Então, tudo isso traz mudanças, né? Isso tudo traz mudanças, como por exemplo a modernização do campo gera, né, o aumento da produtividade, o avanço da biogenética com adaptação genética, sementes geneticamente modificadas, irrigação artificial, né? Tudo isso traz adaptação, né? A possibilidade de expansão das áreas agricultáveis, você adaptar determinado tipo de cultivo em áreas que até então não eram tão adequadas em termos climáticos, em termos de solo, né? Então a gente pode perceber isso na correção do solo, essas características da tecnologia. Só que por outro lado, né, nós tivemos um processo de modernização conservadora. Aí você fala, como assim, Rômulo? Modernização conservadora? Que palavra, que expressão estranha. Então, se de um lado você moderniza, em termos de produtividade, né, de aumento da produtividade, de expansão das áreas, né, agricultáveis, né, de você incorporar determinados territórios que até então não eram tão, né, acessíveis, né, para a questão da agropecuária, você, né, criar, né, condições de diversificar essa pauta de produção, tudo isso tem a ver com o moderno, né, a máquina, né, a biogenética, os investimentos, legal, certo? Só que a gente vai entender o seguinte, que aumenta a agricultura empresarial. Consequentemente, aquela agricultura, né, de subsistência, ela fica em segundo, terceiro plano. Ela fica em segundo, terceiro plano, né? Como a gente pode perceber, isso gera empobrecimento, né, do camponês, isso gera um processo de pauperização no campo, de pobreza no campo, de conflitos fundiários muito fortes, né, de êxodo rural, que vai intensificar um processo urbano acelerado e caótico. Obviamente, todos esses fatores eles apresentam graus variados em cada país, tá certo? Mas a gente precisa entender essa realidade. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho, né, sobre o México, sobre a Argentina e o Brasil. Obviamente, não tem como aqui explorar todos os aspectos, alguns pontos, né, históricos, né, são importantes também para essa compreensão. Tá legal? Mas vamos lá. Quando a gente fala do México, a gente precisa levar em consideração primeiro, né, algumas restrições, né, físico-naturais, tá certo? O território do México ele apresenta montanhas, ele apresenta climas áridos, semiáridos, tudo isso diminui a disponibilidade de terras agricultáveis, né? Tudo isso traz limites, tá legal? Mas mesmo assim, a gente pode perceber que o setor agropecuário é extremamente importante no México, sobretudo em determinadas partes, tá legal? É uma estrutura, né, extremamente concentrada, né, como a gente vai ver, tá bom? O que a gente vai perceber? Que cerca de 1% das propriedades, né, da população concentram cerca de 56% das terras. Então, 1% da população concentra cerca de 56% das terras, com grande destaque para as transnacionais. E na Argentina e no Brasil também não são diferentes. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre isso, tá legal? É uma realidade, né, extremamente concentrada, né? O latifúndio, né, é muito forte. O que acontece? A gente pode perceber que nós temos muitos produtos, né, que são cultivados, mas voltados para o mercado externo, com destaque, por exemplo, para o algodão, que é uma commodity, né, para o café, para a cana-de-açúcar, para o sisal. Tá legal? E também nós temos cultivos voltados para o consumo interno, como o milho, né, o trigo, o arroz, a soja, a batata, né? Em 94 nós temos a criação do NAFTA,
né, desse bloco econômico que vai envolver os países, né, do subcontinente da América do Norte. Então, a gente está falando do México, dos Estados Unidos e do Canadá. Obviamente, né, com essa concretização, fortes investimentos, né, empresariais, transnacionais, de origem, né, canadense, de origem estadunidense, chegam no México, modernizam a terra, mas também vão, né, absorver uma parcela significativa dessas terras, levando e intensificando ainda mais a concentração fundiária. O próprio milho, que é uma das bases, né, da alimentação do México, ele sofre muito, né, com a concorrência do milho estadunidense, né, com uma produtividade maior, com uma modernização maior, né, com milho transgênico, né, com maior produtividade. Obviamente que isso traz, né, problemas ambientais seríssimos, né, isso traz problemas, né, de saúde também seríssimos, mas a gente está falando aqui da parte de economia, tá legal? Quando a gente fala também de transnacionais, com a presença, né, de transnacionais, a gente precisa entender o seguinte: o território do México, né, ele apresenta vantagens, porque ele está próximo dos Estados Unidos, um grande centro, né, de consumo, só que ao mesmo tempo apresenta mão de obra e valor do terreno muito mais barato, né? Isso favorece a redução do custo produtivo, isso atrai, né, investimentos, né? A gente precisa entender isso. Com esse aspecto, a gente precisa também levar em consideração alguns problemas, alguns problemas seríssimos, como por exemplo a diminuição da área de cultivo de milho e de feijão, que são os produtos, né, tradicionais da alimentação mexicana, certo? Isso leva, né, a uma especulação maior do preço dos alimentos, isso aumenta, né, o custo dos alimentos, isso dificulta, né, a qualidade de vida da população. Enquanto isso, as grandes empresas transnacionais que priorizam a produção de commodities, como por exemplo, né, algodão, aspargos, morangos, cebolas, né, e outros produtos que visam a exportação, sobretudo no mercado mexicano, eles trazem, né, uma lucratividade, né, muito forte para essas grandes empresas, em troca da população do México viver cada vez mais, né, com uma dificuldade, com custo dos alimentos, com uma dificuldade de conseguir alimentos de qualidade, né, trazendo um critério de especulação muito forte, tá certo? Beleza? Falando um pouquinho da Argentina, a Argentina tem tradição aí na agropecuária, né, cerca de 60%, né, aproximadamente das exportações argentinas, né, estão relacionadas à exportação de agropecuária. A Argentina tira onda aí, né, em alguns aspectos, como por exemplo a soja, só perde em produção para os Estados Unidos e para o Brasil. Os Estados Unidos eles produziram, né, algo próximo a 120 milhões de toneladas, né, de soja na safra 2017-2018, e o Brasil teve, né, uma produção de 119 milhões. Né? Então, a Argentina é a terceira maior potência produtora de soja. Tá legal? Só perdendo aí para os Estados Unidos e para o Brasil. Lembre-se que a soja começa a ganhar muito corpo, né, como incremento para a ração animal, como por exemplo de porco, de gado, né? O maior comprador de soja, né, vamos entrar aqui na questão do Brasil, é a Argentina, né? E uma parte significativa, né, da compra da produção da produção, né, de soja brasileira, que vai ser direcionado para a Argentina, que é o maior, para a China, né, que é o maior comprador de soja brasileira, é para atender o volume absurdo, né, de porcos, né, da população de porcos, né, na China, né? Então os porcos são engordados na China, mas com terras latino-americanas, mas com água, né, do Brasil, mas com solo brasileiro, com recursos naturais brasileiros, às custas, né, da exportação. Só que na verdade você não pode culpar a China. A China está comprando, né? Quem está estragando floresta, quem está estragando recursos naturais, quem está acabando com os biomas é justamente essa política extremamente nociva, né? E na Argentina não é diferente, tá legal? Na Argentina também não é diferente, tá certo? E os argentinos, dentro dessa lógica de soja, eles são os maiores exportadores de derivados de soja. Eles são os terceiros maiores produtores e são os maiores exportadores de manufaturados, né, de derivados de soja. Olha só que loucura, tudo bem? Em relação ao milho, eles são os sétimo, ele ocupa, né, a Argentina ocupa a sétima posição entre, né, os maiores produtores mundiais e é o terceiro maior exportador. Trigo também eles tiram onda. Inclusive o Brasil compra muito trigo da Argentina, né? Eles se apresentam como o quinto maior exportador mundial.
né? E algumas áreas da Argentina, como a gente vai destacar, daqui a pouco eu falo para vocês, né? Também nós temos a produção de cana-de-açúcar, de girassol, né? De carne, principalmente numa região que eles chamam, né, de região extrapampiana. Tá legal? Beleza? Então já vamos entrar nesse cenário aqui. Já posicionamos a Argentina como um grande, né, produtor e exportador da agropecuária, né, tendo destaque aí para soja, para o milho, para o trigo, beleza? E essas produções, né, elas são basicamente concentradas em duas grandes regiões. Uma região que é dos Pampas, né, que é uma região úmida. Então, quando a gente fala de Pampa, a gente pensa naquele terreno, né, mais aplainado, com predomínio de planícies, né, pequenas ondulações no terreno chamado de coxilhas, uma vegetação herbácea, né, e um solo úmido, tá legal? Extremamente fértil, tá certo? Que vai se desenvolver ali, pegando, né, como centro ali Buenos Aires, né? Pegando como centro ali Buenos Aires, a base, mas abrangendo importantes cidades como Santa Fé, Rosário e Bahia Blanca, tá? E nas outras, né, permitindo, né, uma grande produção ali, principalmente desses produtos que nós citamos, né, que eu citei agora para vocês, né, que é a soja, o milho, o trigo, né, também nós temos muita criação da atividade pecuária, nós temos ovinos, tá legal? Beleza? Tudo isso precisa ser levado em consideração. Essa região, ela é responsável por cerca de 50% dos produtos, né, dos produtos agropecuários argentinos, tá legal? Beleza? Mais de 60%, né, do rebanho da Argentina tá ali, tá? Inclusive a carne argentina tem, né, um valor comercial, assim, uma publicidade muito, né, vantajosa, justamente por ter o terreno, né, um pouco acidentado. Então o gado ali, ele não tem tem uma carne mais macia, né, não tem uma musculatura tão enrijecida. Então você tem uma excelente aceitação do gado argentino, né? Certo? E na região extrapampiana, né, quando a gente fala dessa região que fica, né, fora, né, da região pampiana, em abrangências ali que vão pegar porções da direção norte, oeste, sul, a gente vai perceber que mudanças vão acontecendo, como por exemplo a diminuição da umidade, tá bom? E tudo isso vai exercendo influência sobre, né, o cultivo, sobre aquilo que é plantado, né, a agricultura que é praticada na região, tá legal? Então nós temos ali uma produção muito forte de algodão, tá? Principalmente na região mais ao norte, né? Beleza? Nós temos também produção de erva mate, né? Que também é tradicional aqui na nossa região, tá? Uma certa cultura de cana-de-açúcar também, que é muito importante. E eu queria chamar a atenção para a produção de frutas, né? Inclusive com a presença de vinhas e oliveiras na região próxima ali, a região pega o entorno ali de Mendonça, São Juan. Cara, você deve conhecer também, né, os populares e famosos vinhos, né, da Argentina, sobretudo a região de Mendonça, né? São vinhos muito famosos pela sua qualidade. Nós temos ali condições naturais muito favoráveis para a produção de determinadas uvas, né? Muito utilizados para a produção de vinhos, tá legal? E mais ao sul nós temos a região da Patagônia, que ali nós temos ali uma estrutura, né, de relevo predominantemente planáltica, com uma presença de algumas planícies, mas com clima frio, né, com uma certa semiaridez. Tudo isso traz condições, né, de reduzir a produção da agricultura, mas nós temos ali muita criação extensiva de ovinos, tá legal? Beleza? Que são voltadas principalmente para exportação, tá legal? Então, assim, chama bastante atenção, né, esse tipo, né, de regionalismo na Argentina, tá legal? Certo? Essas duas grandes regiões com as suas particularidades climáticas, com as suas particularidades de relevo, com as suas particularidades, né, em termos de aspectos físico-naturais que levam a essas diferenças, né, de cultivo, tá bom? Então é importante perceber que as condições, né, os fatores climáticos, né, os fatores naturais, as condições de solo interferem nessa diferenciação de produção, tá bom? Quando a gente fala do Brasil, né, e fazendo até uma ponte com a Argentina, também nós temos, né, a região, né, de grande produção de gado, né, no Brasil, uma grande produção de soja no Brasil. Mas falando especificamente, né, no Brasil, a gente precisa levar em consideração que tivemos, principalmente a partir dos anos 70, um grande avanço
da expansão da fronteira agropecuária no sentido sul-norte, incorporando porções significativas do centro-oeste. Hoje, né, já se encontra no sul da Amazônia, numa região chamada de Arco Sul do Desmatamento, certo? Nós temos aquela frente pioneira, que nós temos o avanço, né, de poceiros, de pequenas agriculturas que se estabelecem numa região. Isso gera, né, um certo contato com os povos nativos, com os povos da terra, com os povos, né, autóctones, com os povos extrativistas, né? Bacana. E no segundo momento nós temos o avanço, né, dos empresários agrícolas, gerando um processo de frente de colonização consolidada, tá bom? Olha o nome, ó, Arco Sul do Desmatamento. O arco pelo formato, né, da região, sul pelo sul da região da Amazônica. Desmatamento você já entendeu, né? Certo? O Brasil hoje, infelizmente, é o país que mais destrói florestas, mas isso é um assunto que a gente vai falar no próximo capítulo, né? Os grandes problemas ambientais também, né, que envolvem o México, a Argentina e o Brasil. Mas voltando para cá. Então, o nosso avanço foram as pastagens avançando sobre as vegetações naturais de cerrado, de floresta amazônica, e a soja avançando sobre as pastagens, né? Aí você deve estar se perguntando, Rômulo, como assim a soja avançando sobre as pastagens? Porque a soja apresenta uma lucratividade média maior, né? Então, muitos pecuaristas substituíram as suas pastagens por cultivos de cana, ou simplesmente, né, venderam as suas terras para, né, o cultivo de soja. Acho que eu falei cana ali, mas tô falando soja. Me desculpem. Aí você fala, mas pô, isso é mais vantajoso economicamente porque você não tem todos os pecuaristas substituem, né, as suas áreas por soja. Por quê? Porque, na verdade, quando a gente fala de soja, a gente precisa entender que os investimentos são maiores, né? Certo? Os investimentos são maiores, né, em termos de maquinários, em termos de tecnologia ligada à biogenética, irrigação artificial, né, centrais climatológicas, né, utilização de venenos, de agrotóxicos, né, agrotóxico é o nome dado ao conjunto de herbicidas, pesticidas, fungicidas, né, que são popularmente chamados de agrotóxicos, tá? Essa é a produção química industrial extremamente nociva para o ser humano, para os animais, para a fauna, para a flora, para o solo, para os recursos hídricos, tá bom? Então o custo é muito maior. Então nem todos os pecuaristas têm esse volume de investimentos ou esse, né, esse interesse, né, desenvolvimento. O fato é que o binômio soja-pecuária avança no Brasil, né, destruindo florestas, degradando as riquezas naturais, né, contaminando o solo, destruindo os recursos hídricos, utilizando de uma forma excessiva, né, os recursos hídricos, queimando florestas de forma criminosa, né, e tudo isso dentro de uma legislação que, né, permissiva, dentro dos olhares, né, fechados das autoridades, né, que ficam engessados, né. Mais de 50% do Congresso Nacional Brasileiro, ele é composto por representantes diretos ou indiretos do agronegócio. Tudo isso explica, né, essa realidade. O Brasil nos últimos anos, nos 2 últimos anos, liberando agrotóxicos pra caramba, inclusive alguns que já foram banidos, né, de vários países já há bastante tempo. Tudo isso pode trazer, inclusive, né, boicotes à produção brasileira. Não somente o fato do Brasil queimar, destruir, acabar com o meio ambiente, certo? Mas também pelo fato do Brasil ter liberado vários defensivos químicos, vários agrotóxicos já proibidos em alguns mercados, como por exemplo, né, na Europa. Tá bom? Isso pode trazer problemas seríssimos aí. Quando a gente fala dessa produção, a gente vai posicionar. O centro-oeste brasileiro hoje é o maior produtor de sojas do Brasil, né? O Paraná está na segunda, né, posição, o Mato Grosso está na primeira posição. Tá certo? E também quando a gente fala do gado, né, o centro-oeste concentra o maior rebanho, né, do Brasil, beleza? Com destaque para o Mato Grosso. E o Brasil tem o maior rebanho bovino do mundo e é o maior exportador bovino do mundo. Tudo bem? A carne brasileira, por ela ser uma criação extensiva, né, o gado criado solto, não confinado, com pastagens naturais, ele tem até uma publicidade, ele é chamado de carne verde, né? Pelo baixa utilização de hormônios, de antibióticos, né? O Brasil tem essa publicidade, digamos assim, que foi criada nesse cenário, tá bom? Pelo teor, né, extensivo dessa produção. Agora, assim, a gente analisando, né, vamos deixar a parte ambiental, a parte social para um outro capítulo, vamos focar aqui na parte econômica.
Quando o Brasil, por exemplo, compara-se aos Estados Unidos, né? O Brasil é o segundo maior produtor de soja, o maior exportador, mas o segundo maior produtor de soja, né? Quando fala, por exemplo, dos Estados Unidos, que é o primeiro, quando fala da Argentina, que é o terceiro, o Brasil apresenta várias desvantagens. Por exemplo, olha a distância do Centro-Oeste aos principais portos de exportação, como, por exemplo, né, em Santos, em São Paulo. Olha a distância a ser percorrida. Aí você soma a isso as condições, né, de transporte, a infraestrutura de transporte, que é extremamente pautada no rodoviarismo, dentro de uma lógica histórica, né, de prioridade ao rodoviarismo. Isso tudo encarece o custo da produção brasileira pela questão do transporte, né? Quando você faz uma relação entre carga carregada e energia necessária, né, combustível necessário, o transporte hidroviário chega a ser 15 vezes mais barato, né? Chega a ser 15 vezes mais barato que o rodoviário. O ferroviário chega a ser 8 vezes, né, mais barato. Aí você pega o Brasil, um país de dimensões continentais, é o quinto maior país de extensão do mundo, né, que tem que percorrer um longo trajeto, né, sobre os caminhões. Isso tudo gera um custo. Ao mesmo tempo que você pensa em portos obsoletos, você pensa em baixa intermodalidade de transporte, tudo isso traz desvantagens, né, quando a gente fala da Argentina e do Brasil. Tudo bem? A produção argentina está muito mais próxima, né, das áreas de escoamento, das áreas portuárias. Quando a gente fala dos Estados Unidos, né, também tem longas distâncias, mas a gente leva em relação à eficiência do transporte, né, a intermodalidade, a ligação entre vários viais de transportes, né, como a gente pode perceber. Então são grandes desafios, tudo isso atrapalha, né, estão relacionados ao chamado custo Brasil. Tudo isso, né, estão relacionados à questão do custo Brasil. Tudo isso cria, né, muito custo, né, muita elevação, tá legal? Então, o que a gente precisa, né, priorizar? Primeiro, a intermodalidade dos transportes, tá legal? Você precisa integrar, né, os vários viais de transporte, certo? A ferrovia, né, a hidrovia, a rodovia, né? A isso nós chamamos de terminal de transbordo, né, ou terminais de transbordo, né, que são instalações que recebem, né, ou enviam uma carga de um meio de transporte para outro. Por exemplo, o terminal de transbordo, que vai englobar hidrovia e ferrovia, né? Rodovia e hidrovia, rodovia e ferrovia, tá certo? Então a gente precisa levar em consideração a construção de portos secos, armazenais através de modernização e ampliação dos nossos silos, tá certo? Tudo isso a gente precisa pensar. Olha os longos engarrafamentos, né, de caminhões que ficam ali às vezes dias parados no Porto de Santos esperando para, né, entregar a carga. Tudo isso gera um custo, né, de transporte no frete, tudo isso encarece. Então a gente precisa de políticas públicas mais eficientes, né? Olha, quando a gente fala de rodovia, o que a gente pensa, né? Estradas, né, mal sinalizadas, né, esburacadas, né, pedágios, altos custos relacionados ao seguro da carga, ao seguro, né, dos caminhões. Tudo isso precisa ser levado em consideração. Poxa, o Brasil tem um litoral gigante que poderia ser bem explorado, inclusive com transporte de cabotagem, aquele transporte que vai utilizando, né, o litoral ao longo da costa. O Brasil tem a presença de rios, né, com grande capacidade de transporte, né, fluvial, tá certo? O Brasil tem grandes extensões territoriais com vantagem geográfica, com a possibilidade de instalação de longas, né, linhas férreas. Tudo isso sem, né, inclusive diminuindo os gastos energéticos e também a emissão de gases poluentes. Tá? Tudo isso poderia trazer até vantagens ambientais. Só para você entender como isso é sério, a soja, né, do Paraná está muito mais próxima da área de exportação, quando comparada à soja do Centro-Oeste, né, do Mato Grosso, tá certo? Então, a soja no Mato Grosso precisa ser vendida mais barato para poder compensar o custo maior no transporte, no frete, tá certo? Então, tudo isso precisa ser pensado, tá bom? Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham, né, feito uma relação de semelhanças, de particularidades, quando a gente fala da agricultura e da pecuária, né, no México, na Argentina e no Brasil, né? Os interesses internacionais, a inserção, né, desses países, os desafios, as dificuldades, tá legal? Então, tá aí. Daqui a pouco a gente vai voltar, a gente vai aprofundar um pouco mais, né, essa temática, tá bom? Aqui, grande abraço para vocês.